Boa tarde, hoje, dia 4 de junho de 2018, mais um programa Ação e Reação, segunda-feira, hoje com o Dr. Clemente e o Dr. Vicente Cassione, o programa esperado da semana, segunda-feira, né? Temos aqui a demissão do Pedro Parente, da Petrobras, né? O Santos que volta a vencer na Vila Belmiro, quando precisa vencer, tira jogo do Pacaembu para pôr na Vila Belmiro, né? Mas também o resultado foi também um pouco irreal, né? Porque o Vitória não é tão ruim assim para perder de 5. É que estava uma tarde inspirada do Rodrigo, Gabigol jogando melhor e tal, e o Santos goleou o Vitória ontem, né? Palmeiras ganha do São Paulo. Japonês da Federal é presidente de um partido. Olha lá, o japonês da Federal, presidente de um partido. Pedro Parente pede demissão da Petrobras. Parada gay em São Paulo ontem é o maior movimento GLBTI do mundo, né? Do mundo. Então, parada gay, que vários vocabulários lá, urso, né? O urso é um gay de barba, um gay peludo, né? Então, várias gírias que estão surgindo, né? E você pode participar desde agora do programa. Você que está vendo o programa pelo canal 11 ao vivo, para toda a região da Baixada Santista, ou o canal 8 Vivo Fibra. Ou também você que prefere pelo www.tvcomsantos.com, né? Então, o programa que está sendo transmitido ao vivo agora, às 1h15, e vai ser reprisado às 11 horas e às 1h da manhã de terça-feira, né? Hoje, numa segunda-feira de frio aqui em Santos, tempo nublado, né? Para você que está vendo como a minha amiga Norma, do Rio de Janeiro, que é fã do Cassione, fã do Clemente, a doutora Jacirema, lá de Jaboticabal, né? Mora em Jaboticabal, mora em Botucatu, dando aulas para a Faculdade de Medicina Veterinária e tal. Ela que também vê o programa nas reprises às 23 horas, né? E você pode participar desde agora do programa pelo 13 997 11 5545, né? Passando o WhatsApp, né? E se você estiver fora de Santos, manda pelo 13. Se for em Santos, na Baixada, 997 11 5545. Ou também, se você preferir ligar, pelo 13 21 38 4677, né? Então, hoje é um dia par. Vou começar pelo Dr. Vicente Cassione. Prazer ter mais uma segunda-feira aqui. O Dr. Cassione, que eu encontrei ele no feriado, lá no Irondelli, comendo com a família e tal. E o Cassione, que já está mais tranquilo. O Santos ganhou, depois de vários jogos sem a vitória, né? Então, já está um pouco mais contente o Vicente Cassione com a vitória do nosso Santos. Tudo bem, Cassione? Tudo bem, Filete? Você está bom? Tá tudo bem. Uma alegria imensa estar aqui novamente, principalmente com a volta do nosso querido Clemente. Estava fazendo falta mesmo. E uma saudação aos caríssimos telespectadores. Clemente que inaugurou uma nova multimagem, né? Ou está prestando serviço em São Vicente, agora demorou um pouco São Vicente, que as coisas lá são um pouco mais lerdas, né? Mas agora com o Pedro Gouveia está dando mais um dinamismo, né? E o Clemente que está agora também trabalhando em São Vicente e com certeza um dos homens que mais entende de imagem na Baixada e no Brasil, Dr. Clemente, que sempre aí é muito prestativo, ajuda muita gente. Temos recebido muitos elogios aqui da Multimagem, pelo atendimento, pelos materiais de ponta, né? Onde o Filete é cliente, o Cassione também. E sempre temos muitos elogios aqui para o Clemente, mesmo quando ele não participa do programa às segundas-feiras, tem muito elogio para a Multimagem. Tudo bem, Clemente? Tudo bem. Prazer realmente estar de volta aqui. Estava com saudade. A gente sente falta, né, Cassione? Você que tem saído também, você, por mais que você esteja bem no local, você sente essa falta. E parece que a segunda já tem um horário definido, né? Como se fosse um alarme. Chegou a 1h da tarde e fala, caramba, escuta. Então, muito bom estar aqui com vocês novamente. E a minha saudação a vocês, telespectadores, que sempre nos brinda com uma grande audiência. Eu encontrei o João do Manapé, ontem ele falou, faça essa pergunta para o Cassione, lá no Gonzaga. Eu falei, vou fazer. O que você acha, o João do Manapé, um abraço. O que você achou da gestão do Pedro Parente na Petrobras? João, eu confesso a você que eu não acompanhei a gestão do Pedro Parente na Petrobras, porque não que não seja algo interessante para quem acompanha tudo e observa tudo, mas especificamente não tenho condição de fazer uma análise
sobre o que ele produziu no período em que esteve lá. Não tenho condição também de dizer por que é que ele decidiu sair. E não tenho condição de dizer o que é que vai acontecer com a saída dele. A Petrobras é um tema por todos reconhecido como um tema importante quando se trata da economia brasileira, porque afinal de contas é a maior empresa do país, e quando ela treme, o país treme, quando ela cai, o país cai, e quando ela sobe, o país decola. Muito dependendo dela. Agora, eu hoje, sinceramente, não sei o que vai acontecer. Falam de privatização, falam de mudança de política com alteração dos reajustes de preço. A única coisa que eu gosto de falar sobre esse assunto, e até queria opinião depois também, se fosse o caso, do Clemente querer falar, é que eu só não consigo entender como as pessoas dizem que a gasolina no Brasil é cara e os derivados de petróleo são caros no Brasil, se o Brasil é um produtor de petróleo. A verdade é a seguinte, pouca gente sabe que o petróleo que nós produzimos no Brasil, tradicionalmente, é um petróleo de má qualidade para a produção dos derivados, principalmente dos derivados leves, a gasolina, a benzina e assim por diante. O petróleo de boa qualidade para servir a frota brasileira é o petróleo que é produzido pela Arábia Saudita, pela Venezuela, e até mesmo pelos Estados Unidos. Por isso é que nós importamos petróleo, embora exportemos petróleo. Porque o que a gente exporta de petróleo, na verdade, é o petróleo ruim. A gente aprendeu desde o colégio, a gente ouviu falar em xisto betuminoso, né? Petróleo parafinado, o petróleo brasileiro não dá combustível de boa qualidade. É isso que a gente sempre ouviu. E talvez isso explique por que é que nós tenhamos que importar. Embora o monopólio da Petrobras não me agrade, embora o monopólio de 4 distribuidoras não me agrade, e embora a importação seja feita de gente que manda no petróleo do mundo e estabeleça preços que não são só dependentes do valor do dólar ou de outras coisas mais. Portanto, o que eu tinha para dizer é isso. Do Pedro Parente, eu só me lembro dele quando ele fazia parte da equipe do Fernando Henrique Cardoso, com o André Lara Rezende, com os Mendonça de Barros, com o Pércio Arida, com o Candir, aquela turma toda, que cuidou da privatização das teles para mal dos nossos pecados, com o grau de corrupção que aquilo envolveu. Ela foi boa do ponto de vista do avanço tecnológico e da democratização dos meios de comunicação individuais, mas do ponto de vista da corrupção, tem muita gente que esquece. Só tem memória curta. Clemente, essa questão aí da Petrobras... Na verdade, o Pedro Parente é um cara competente, ele é muito competente, um cara de mercado. E, na verdade, o que acontece no Brasil é o seguinte, quem está lá na Petrobras hoje, como ela é de controle estatal, mas o mercado, na verdade, cobra uma postura da Petrobras, porque ela teve um prejuízo gigantesco, né, durante o governo Dilma, especialmente, também no do Lula, mas especialmente no da Dilma. Com a compra de Passadina, ela despencou o valor da Petrobras de mercado, que já foi de mais de 400 bilhões, e hoje vale menos de 200 bilhões, quer dizer. Então ela perdeu realmente muito em termos de poder, em termos de valor de mercado, teve prejuízos e vai ter um prejuízo maior ainda, porque ela já perdeu a causa nos Estados Unidos, vai ter que indenizar
em bilhões de dólares, né? Porque lá o pessoal é sério. Espera lá, ela despencou no mercado porque foi mal administrada é uma coisa, agora porque houve rombo, porque houve roubo, aí é outra coisa. Então esses investidores não têm culpa, portanto, ela vai ter que pagar uma indenização muito grande. E o Pedro Parente entrou, ele é um cara de mercado, conhece bem o mercado, ele entrou nisso para organizar a Petrobras, para dar uma, vamos dizer assim, uma levantada na Petrobras. E é essa a realidade. E o mercado quer o quê? Que dê lucro, porque ela tem ações no mercado nacional. Então ele passou a ter um comportamento que não é dele, mas que foi orientado a ser feito dessa forma, que seria a variação do petróleo baseado nas cotações internacionais. Está subindo agora, está batendo no $80 o barril. Né? Ele saiu lá de 40 para 80, dobrou o preço. Então essa é uma variação. A cotação do petróleo no mercado internacional. A segunda é o valor do dólar. Como no Brasil, se dá certo, o dólar sobe, e se der errado fora, o dólar também é uma variável, sempre para cima, o preço acaba ficando muito alto. Então, agora eu acho que o grande problema, o Cassiano falou muito bem disso aí, nós temos um problema sério. O nosso petróleo é o petróleo chamado pesado. Para você fazer petróleo aqui no Brasil, o óleo de boa qualidade, a gasolina de boa qualidade, você precisa misturar o petróleo leve, que vem de fora, com o petróleo pesado, para que as refinarias possam dar um petróleo realmente de boa qualidade. Então o Brasil tem que importar de qualquer forma. Aí ele não tem o que fazer com o que sobrou, com o excedente, aí ele exporta muito mais barato. Então essa crítica que houve na greve dos caminhoneiros, que lá na Bolívia é muito mais barato, é porque é petróleo de baixa qualidade, petróleo baixo, né? Em termos de poder no mercado internacional. Agora, o que é questionável é essa política, porque é outra coisa que o Cassiano falou. 80% do petróleo é produzido no Brasil, para uso, e 20% é comprado fora para misturar o petróleo daqui. Então, o governo poderia ter uma política dessa forma, vamos dizer, baseada na cotação internacional e na variação do dólar, apenas do 20% que ele importa, e não do que ele produz aqui. Claro, beneficiaria o país, a redução do porque esse que ele produz aqui, ele não depende de dólar no mercado, também não depende do preço internacional do esse petróleo. É o petróleo nosso. E isso representa 80%. Então ele podia ser mais baixo, porque esse 80% não tem interferência internacional. Só que eles não estão usando isso, eles estão fazendo cheio, como se fosse 100% importado. Então, aí está o grande erro. Não digo que é do Pedro Parente, ele foi orientado a ser um cara do mercado, mas está um grande erro do governo em não estipular que do 20% ela sofre variação do dólar e do valor do petróleo no mercado internacional. Do 80% não. Ele vai sofrer a variação dos custos aqui de produção. Só que tem uma coisa, né, Clemente? É que a Petrobras tem que ter lucro, mas ela tem lucro em cima, e os males são de vasos comunicantes, ela tem que ter lucro e as ações têm que render, porque ela é uma empresa, mas em cima de quê? Do combustível, que é a única forma de fazer com que tudo se mexa, se mova no Brasil, porque não existe alternativa. Sim. Você não tem hidrovias como deveria ter, você não tem navegação de cabotagem mais como você tinha antigamente, no tempo do Lloyd brasileiro, e você não tem ferrovias, e não há país desenvolvido no mundo que não tenha o seu transporte majoritariamente feito em cima de ferrovias. Você não tem. E nós não temos aqui. Por quê? Porque nós nos submetemos ao poder das montadoras, da Anfávia e de outros interesses, para não se fazer ferrovia e se fazer apenas que o transporte seja em cima de roda de borracha, caminhão e combustível.
E é por isso que a Petrobras, mesmo sendo uma empresa, ela fica numa posição de madrasta de um lado e de mãezona do outro. Quer dizer, como é que pode você ter que fazer um país se sustentar transportando tudo que tem que ser transportado a peso de ouro de combustível, porque a Petrobras tem que ganhar? Se ela tiver que reduzir, e como você falou, se fizesse a cotação com base na realidade, não do dólar para tudo, mas apenas a parte que é importada, o preço seria menor. E ela não teria o lucro que ela tem e teve, e sempre teve, à custa disso, de ela ter o monopólio do transporte no Brasil. Né? Fora a distribuidora, porque as distribuidoras, inclusive, cobram uma verdadeira fábula para estocar e entregar. Então, eu acho que esse assunto está mais do que esclarecido para todo mundo hoje no Brasil, porque as pessoas estão pensando mais nos problemas do Brasil hoje do que na Copa. Entendeu? Você vê que você falou aqui do jogo do Santos, nem falou do jogo do Brasil. Ótimo. Não tem que falar mesmo. No programa esportivo a gente fala disso. E eu queria lançar aqui um tema, se você me permite. Pô, lógico, Cassiano. Que queria também ouvir a sua opinião e do Clemente. É que nós tivemos uma crise, estamos nela ainda, mas tivemos uma crise que chegou a um ponto de oscilação, num pico, que você não sabia se isso aqui ia explodir de vez. Pois bem, durante o período de quase 10 dias em que nós vivemos toda essa crise, os meios de comunicação, ao invés de ouvir dia e noite a opinião, preste bem atenção nisso, caríssimo telespectador, a opinião de Ciro Gomes, Bolsonaro, Álvaro Dias, Alckmin, etc, 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 que daqui a 4 meses um deles vai ser presidente da República, se houver eleição. Daqui a 4 meses um deles será presidente da República. E durante esse período todo, os meios de comunicação não ouviram, tinham que botar o microfone permanentemente na boca dessa gente, para que a gente pudesse saber o que eles pensam de tudo isto que acontece no Brasil, e não naquele horário político, naquele debate organizado, em que o mediador chega e diz assim: 1 minuto, candidato, 1 minuto e meio, candidato, 30 segundos para a réplica, candidato, que não dá para a gente dizer coisa nenhuma, nem ninguém dizer nada. Quando nós teríamos a oportunidade de dar ao povo brasileiro o conhecimento do que pensam todos esses que daqui a 4 mesezinhos serão escolhidos, um deles será escolhido, entre eles, presidente da República, no momento de crise. E nós tivemos que ficar ouvindo nesse período todo a parlapatice, os bordões de sempre. De quem? De Camarote, de Cristiana Lobo, de Cristiane Pelágio, de Merval Pereira, do Boechat, dos jornalistas de plantão de sempre. Não são eles que têm que ficar opinando o tempo todo, com os seus vieses psicológico-partidários especiais. Todos eles têm. Nós tínhamos que estar ouvindo as pessoas que daqui a 4 meses vão se habilitar a buscar o voto de milhões de brasileiros para serem presidente da República. Um deles será presidente da República. E os meios de comunicação esconderam todos eles, não ouviram nenhum deles. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Essa coisa de você excluir do jogo os que vão ser os principais protagonistas da política brasileira. Daqui a 4 meses um deles vai ser eleito. Cassiano, o que você acha? Não, eu achei a tua análise fantástica. E eu vou complementar com uma coisa dentro do que você falou, que é o seguinte: seria mesmo, porque você sabe, Filete e Cassione,
Hoje está sobrando caminhão no Brasil. Houve tanto incentivo para a compra de caminhões e o número de cargas diminuiu, porque com a crise econômica, muitas empresas fecharam. E muitas empresas diminuíram de tamanho. Então, aquela carga que sobrava e que dava para todos os caminhões, hoje você tem mais caminhões do que carga para levar. Por isso que caiu o preço, essa concorrência grande, e por isso que eles estão reclamando do preço. Não tem carga para levar, caminhão sobrando, quer dizer, ou seja... Tem menos frete. Menos frete. E tudo isso que o Cassione falou, que é uma coisa real, no exterior predomina a ferroviária. Você pode ter a via hidroviária, você pode ter qualquer coisa, mas a ferroviária ela é sempre importante, não apenas para a carga, até para passageiros, porque reduz custo, diminui a poluição, né? E acaba sendo muito mais barato para todos. Claro. Agora, dentro do que você falou, é real. Tinha que chegar para esse cara e o que você vai fazer agora? Você tem um monte de caminhão sobrando, economia parada, não tem carga para... o pessoal quer um preço mais barato, e agora, como é que faz com a Petrobras? Que posicionamento a gente vai ter? Diante da economia, porque vai ter impacto econômico tudo isso. Eu acho que é isso mesmo. O que você faria nessa situação? Essa visão do Cassione foi inteligente, como sempre, ele é acima da média, né? Porque, por exemplo, tirando a cultura, que tem o Roda Viva, que a pessoa pode falar por 1 hora, onde o Cassione já foi entrevistado lá também. Outro dia foi o Ciro Gomes, eles vão entrevistar todos. Mas era legal chegar para o Ciro Gomes, e aí, na hora, o que você ia fazer? O Ciro Gomes tem a visão dele. E aí, o Alckmin, qual a sua visão? Álvaro Dias, Bolsonaro, o Bolsos, como é que você vai fazer com os caminhões? Não, quero entender, como é que você faria agora? Qual a melhor atitude? Porque a gente só viu o Marum falar, esses comentaristas aí globais, ou de outras emissoras gigantes... Que ficam pitacando o tempo todo. Que tem a opinião deles, né, Cassione? Que muitas vezes ou uma opinião já meio distorcida, porque já tem um viés político, né? Superficial. Nenhum deles tem a profundidade da análise. Não. Porque para você analisar, você tem que ir fundo. É uma prospecção cultural que nos falta. O comentarista brasileiro, o analista brasileiro, esses filósofos que fazem curso à distância de filosofia e depois, porque se formaram em filosofia, são chamados de filósofos, está todo mundo enganado. Quem é formado em filosofia não é filósofo. Nem o professor de filosofia é filósofo necessariamente. Filósofo pode ser até um matuto lá do sertão, sentado no tronco com um pito de palha na boca, e ele é capaz de filosofar. Não é? Porque a filosofia não depende de um estudo meramente doutrinário, a leitura que os filósofos escreveram. A filosofia vai além disso, mas não é hora de falar nisso. Então eu estou dizendo, tinha que pôr o microfone o tempo todo na mão dessa gente. Não me interessa ouvir o general Echegóin, sei lá como é o nome dele. Echegóin. Não me interessa ficar ouvindo o tempo todo o Jungmann. Não interessa ficar ouvindo o tempo todo o Marum. Não interessa. Interessa ouvir a palavra de quem vai gerir o Brasil, não só sobre o problema da crise do petróleo, não só sobre o problema da greve, mas sobre todos esses problemas paralelos que aconteceram, como a influência da mídia, o fake news que criou uma série de mentiras que viram verdade, não é? A intervenção das Forças Armadas em todos os lugares, e você não está vendo, eles estão patinando, eles não sabem bem o que fazem, e aí tem que se discutir tudo isso. E quem é que tem que falar sobre isso? Aquelas pessoas para quem a gente vai dar um voto daqui a 4 meses. Não é daqui a 40 anos, nem 4 anos, daqui a 4 meses. E eles ficam parlapatando abobrinhas na televisão, ao invés de ouvir os candidatos. Depois se queixam que o povo não sabe votar. E eles não ajudam, porque eles não põem na vitrine a mercadoria que o povo vai comprar. E um general de 4 estrelas falou outro dia, né, que só existe democracia porque a gente deixa, né? Porque o Exército deixa. Se o Exército não quisesse, não teria, né? Mas o Ciro Gomes, o Alckmin, o Ciro Gomes, eu vi uma entrevista, no Roda Vida, eu achei que ele foi muito bem. O Álvaro Dias também assistiu uma palestra, que é dever do brasileiro, né? Se inteirar. Também achei o Álvaro Dias preparado. Mas, né? Mas assim, Filete, é mais ou menos
O Ciro Gomes chutou tanto aí nos números, ele chuta muito. Sim. Então ele chuta demais. Mas ele não foge de pergunta, né? Não, ele não foge de pergunta, ele vai. Mas né? ele fala o que vem na cabeça dele, ele fala, por isso que eu acho que o Cassiano tem razão. Ele fala o que tem na cabeça. O que tem na cabeça dele, ele joga. Mas aqueles números deles, porra, muitos números daquele eu conheço. É totalmente irreal. E depois eu vi o comentário, porque os caras vão atrás e falam, não é nada disso, pô. Ou o número é esse, tá. Mas ele não fugiu de pergunta, né? Não, ele não foge. Mas o Cassiano tem razão, pô. Se não botar esse pessoal para falar, a gente não vai ter condição de avaliar. Outra coisa, ele é um cara bem preparado. Mas, por exemplo... É o mais preparado, na minha opinião. Agora, se ele está dizendo alguma coisa errada, era a hora de você chegar para os outros e dizer, o que vocês acharam? É que os outros são tão mais despreparados que não são capazes nem de ver se ele está dizendo certo o número ou está dizendo errado. Não sabe, os caras não sabem. Eu me lembro que as pegadinhas no debate, você lembra, você passou por isso. Num dos debates, uma vez me fizeram uma pergunta, que era uma sigla que tinha de um órgão aqui de Santos. O que significa tal coisa? E eu na hora não lembrava, não sabia o que era. Uma sigla. Hoje, se você perguntar o que é UPA, a gente sabe o que é UPA. Claro. Mas tem coisas que você não sabe, muitas siglas que andam por aí. Agora, é pegadinha, tá vendo? É um despreparado, não sabe o que significa. Dá o nome da coisa completo, sem ser a sigla, que você acaba sabendo, não é? Então, a falta de informação, hoje tem as redes sociais. As redes sociais ajudam de um lado, mas prejudicam de outro, porque inventa-se tanta coisa. O tal do fake news, né? O fake news... Ia ter greve geral hoje, né? Ia ter greve geral hoje. E a notícia velha. Às vezes você põe uma entrevista de um camarada falando, por exemplo, dizem, olha o que o Marcelo Rezende falou bem antes de morrer sobre o problema dos caminhões. Você vai ouvir, não é o Marcelo Rezende, é um imitador. Tem. O próprio generais, esses generais. É um imitador. O próprio Gelbegs da Praia, que quando teve esse primeiro testezinho, que até a pessoa da prefeitura falou que não é um teste definitivo, mas que foi razoavelmente, foi bem, né? Pelo primeiro testezinho que foi feito, puseram notícias do ano passado, quando a água invadia a ponta da praia ali. Aí o cara tá lá na zona noroeste, tá em Atibaia, tá no interior, pô, não adiantou nada, esse projeto brasileiro é uma porcaria e tal. Não foi uma cura, não foi uma definitiva, porque vão vir enchentes maiores, o mar vai ficar mais agitado. Mas o primeiro teste passou, né? E as pessoas no mesmo dia colocando que a ponta da praia estava sendo invadida pela maré, notícia de 2017. Foi fake news também, né? Foi. Não, esse negócio da intervenção militar, por exemplo, colocaram generais aí, um monte de vídeos de generais falando, e na verdade não tinha general nenhum falando. Era tudo tudo fake. Ele põe o general falando numa outra entrevista e modifica, não é isso? Modifica tudo. Não, teve um general que apareceu de boina, que era um general que não devia ser... comprou a roupa nessas lojas de fantasia. O uniforme não era do exército, a boina não era do exército, e ele dizendo assim, os homens, não sei o que lá, as coisas... Quer dizer, o cara que faz agulha negra é um cara preparado, né? O jeito que se formou na escola preparatória de cadetes, né? Lá de Resende. Escola militar, ele evidentemente que ele é bem preparado, que é um dos ensinos mais rigorosos que existem. E aí aquele general simplesmente as coisas... Quer dizer, e tem gente, evidentemente, que se aproveita disso para... semear a estupidez, né? Que já não basta que está aí já colhida e plantada e colhida, ainda tem gente semeando mais. Além da dificuldade de entrar em agulhas negras, né, tem a dificuldade de você passar nos exames, tanto a parte física como a teórica, né? E lá a pessoa sai como se fosse um curso de direito, administração, então o cara não vai falar um português tão errado assim, é quase impossível, né? Nós vamos ao rápido intervalo e já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também
com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta à nossa reação nessa segunda-feira, dia 4 de julho de 2018, com o professor Cassione e o professor Clemente. Muitas mensagens aqui, né?
A Jacirema estava falando, hoje aprendi, hoje é meu dia preferido no programa. Gosto de todos os dias, mas aprendi muito com os dois. Estou sempre aprendendo. Sentimos falta do Dr. Clemente para complementar os comentários sempre inteligentes do Dr. Cassione. Cassione, por favor, dê uma aula sobre votos nulos e votos brancos que estão correndo nas redes sociais. Isso não anula eleição nenhuma. Estão errando e orientando muito mal a população. Fake news. É a Jacirema que sempre participa. Muito obrigado, Jacirema. Vamos mandar um abraço para a Jacirema. Um grande abraço. Uma parceirona nossa, né? Isso. Um abraço para você, viu? E obrigado. A aula sobre os votos a gente dá outro dia, na semana que vem. Então não vamos falar sobre votos. Podemos falar. O que ela queria saber assim, né? O voto em branco, dentro da contabilização dos votos, você tem o branco e os nulos. Tá certo? O que conta, na verdade, são os votos válidos. O resto não conta. Para efeito de anular a eleição, não existe isso. Você terá sempre a eleição válida, seja qual seja a porcentagem de votos que forem atribuídos ao candidato. O Cassiano, só uma parte, depois você comenta, mas eu acho que ela quer dizer, eu acho que ela está querendo dizer o seguinte, no WhatsApp, a internet, está dizendo o seguinte, se todo mundo votasse nulo, ou se, quer dizer, todo mundo, vamos dizer, se mais da metade das pessoas votasse nulo, a eleição seria cancelada. Não. O que é uma mentira. Não é. Mas você pode comentar. Não é exato, você já respondeu. Não existe. Você vai ter a contagem de votos. Se tiver 30% dos votos do país, que não chega nem à metade, você vai em cima disso. Fazer a conta em cima disso. Vai ganhar o que tiver mais votos em cima dos 30% dos votos. Não existe, para efeito de anulação de eleição, quórum. Não há isso. Se tiver só 30% dos votos, vai ganhar quem tiver mais votos daqueles 30%. É isso, Cassione? Exatamente. Então não adianta 70% da população votar branco e nulo, que não vai votar nada, né? Pode ser, Filete, pode ser 95%, ou 98%. Se o 2% desses votos foram distribuídos pelos candidatos, vai ganhar o cara que tiver maior votação. Cassione, agora essa fórmula de 35 dias só, como é que um candidato, por exemplo, vai... o Clemente quer sair para deputado estadual ou federal. Ele tem 35 dias só para se mostrar. Lógico que favorece quem já está no poder, né? Favorece quem está no poder em termos. Por exemplo, sim, deputado não precisa se afastar para se candidatar. O deputado pode se candidatar a deputado sem deixar de ser deputado naquele período em que o governador tem que se afastar. O governador tem que se afastar para poder concorrer ao cargo de governador ou a um outro cargo qualquer. Para reeleição, não. Para reeleição não precisa. Então, o governador, ele vai se candidatar a senador, tem que se afastar. Vai se candidatar a presidente, ele tem que se afastar. Já o senador não se afasta. Já o deputado não se afasta. Estadual ou federal não se afasta. O vereador não precisa se afastar para se candidatar a deputado. E é por isso que eu digo que um dos males do Brasil é ter eleições que não são simultâneas. Você tinha que ter, de 4 em 4 anos, ou de 5 em 5 anos, uma eleição geral só. Isto é, você elegeria no mesmo dia o presidente da República, os governadores de Estado, os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores. Qual era a vantagem disso? Não ia ter aquela história de o candidato a vereador se candidata a deputado, não se elegeu, continua sendo vereador. O deputado se candidata a prefeito, não se elegeu, continua sendo deputado. Você entendeu? Todo mundo tinha que escolher uma coisa, porque era uma eleição única. De 2 em 2 anos, não. O sujeito se elege deputado hoje, daqui a 2 anos ele disputa a eleição para prefeito, se ganha, sai de deputado, não continua sendo deputado, se perde, continua sendo deputado. Então, é isto um dos grandes males do Brasil. Na minha opinião, a falta de eleições simultâneas.
Eu concordo com o Cassione, concordo plenamente. Tinha que ser assim, ou então, se não vai coincidir a eleição... Renuncia. Você é deputado federal? Você quer ser candidato a prefeito? Então, renuncia. Porque se você perder, você não volta mais para o teu lugar. Claro, é isso. Eu acho que teria que ser assim. Perfeito. Porque senão fica aquela festa, né? Ah, não deu certo, mas eu voto no meu cargo, tá tudo bem, ok. Eu também concordo. O Ricardo Guarujá, parabéns pelo programa. Deveria ter punição para fake news, investigação para saber quem são os autores. A Bruno do Gonzaga, melhor programa da Baixada Santista. Sempre fico aguardando as segundas-feiras, né? Obrigado, né? Obrigado, um abraço. O Carlos Alberto, meu amigo Carlos Alberto, Filete, o doutor Cassione mostrou ontem no programa de esporte, né? Pode falar aqui, não tem problema, do Armando Gomes, lá no Santa Cecília, nosso irmão Armando Gomes, que não só entende de direito, mas entende também de futebol. A responder uma pergunta de um telespectador de qual seria a melhor escalação do time com a volta de Bruno Henrique. Perfeita sugestão do Cassione, que além de entender muito de direito, sabe sobre a administração do país e também de futebol. Foi a pergunta que falaram para... Sabe quem é? Carlos Alberto. Carlos Alberto, obrigado pela sua deferência. É que eu comecei a estudar direito, eu tinha 18 anos. E eu comecei a estudar futebol, eu tinha 3 anos. No colo do meu pai, irradiando futebol, eu vendo o jogo de futebol, do lado dos comentaristas e dos narradores. E eu comecei a estudar futebol antes. Com 16 anos eu era repórter, dentro do campo, vendo o jogo com olho de observador e não de torcedor. E depois fui comentarista. Também tinha que ver o jogo com olho de observador e não de torcedor. E é por isso, entendeu? Direito, mal e porcamente, eu estudei. Futebol eu estudei a vida inteira. E qual a melhor escalação do Santos com a volta do Bruno Henrique? Durval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Bruno Henrique. Tá certo. E se o Pepe tiver contundido, senão Durval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Tá certo. E na reserva o Neymar, né? O Robinho, o Neymar e tantos outros bons jogadores que nós tivemos. Vasconcelos, que foi um grande jogador do Santos, que saiu e entrou o Pelé no lugar dele. E o Pelé entrou mal. Quando o Pelé entrou substituindo o Vasconcelos, que quebrou a perna, numa jogada com o Mauro Ramos de Oliveira, jogava pelo São Paulo. Na Vila Belmiro, ele quebrou a perna do Vasconcelos num jogo que eu estava assistindo. Foi maldosa a entrada, não? Ou foi ocasional? Foi maldosa. Foi maldosa. E era raro o Mauro fazer isso. Deu para escutar o barulho da tíbia na altura quebrando do Vasconcelos. E aí entrou o Pelé. E aí todo mundo dizia, quem é esse moleque aí? Vai entrar no lugar do nosso ídolo Vasconcelos. E até o Pelé engrenar demorou alguns jogos, né? E depois virou o maior fenômeno extraterrestre da história do mundo do futebol. E é gozado, Cassione, porque eu vi num determinado momento, eu não me lembro aí, uma entrevista na TV com o Pelé, e ele colocou Vasconcelos como um dos maiores jogadores, excetuando ele, por exemplo, se fosse fazer uma seleção, o Vasconcelos estaria na seleção dele, porque ele acha que foi um dos caras mais brilhantes que ele conheceu. Ele citou o Vasconcelos, ele citou o Zizinho. O Pagão também foi excepcional, né? Pagão. Pagão foi, mas o Pelé não cita o Pagão, citou o Vasconcelos, que foi quem foi substituído pelo Pelé. Que o Vasconcelos voltou a jogar, mas não era mais o mesmo. Mas era gigante, assim, na nível Pelé, o Vasconcelos, assim? O Vasconcelos era um jogador... Quando um time não tem ninguém que faça gol, e de repente aparecia um jogador que fazia gols, e era o caso do Odair, antes do Vasconcelos, o Odair. Numa linha em que o Santos tinha Alemãozinho, Antoninho, Nicásio, Odair e Pinhegas. Isso em 48, 49, 50. O Odair era artilheiro. Depois entrou o Vasconcelos, já na década de 50, e o Vasconcelos era artilheiro do Santos. O Santos foi vice-campeão em 48 com o Vasconcelos, com o Odair fazendo o que fazia. E depois o Santos foi campeão em 55 com o Vasconcelos fazendo o que fazia. Aí quebrou a perna e falou... O torcedor falou, acabou. Aí, de repente, entrou lá um Pelé.
Isso é nome de jogador, Pelé. Gasolina? Eu me lembro, não, Gasolina nunca foi chamado. Nunca foi chamado. Na história de Gasolina, o cara fala, eu era amigo do Pelé, eu chamava o Pelé de Gasolina, conversa. Isso é Gasolina mentira, né? era em Bauru, lá atrás, nunca foi chamado de Aqui Pelé. nunca teve esse apelido, a crônica não reconhecia. Não, eu conheci o Pelé antes dele ser Pelé. Né? Eu assisti o primeiro treino do Pelé no Santos. E nunca foi Gasolina, coisa nenhuma. Já foi diferente no primeiro treino ou não? No primeiro treino, o Zito, o Formiga, o Elvio e... O Zito, Formiga, o Elvio... Mengalvio? Não, Mengalvio não existia. Não existia. Acho que foi depois. Pegaram o Pelé pelas pernas e pelos braços, 1, 2, 3 e jogaram para a linha de fundo. Porque a primeira bola que veio para ele, no primeiro treino, no time reserva, com uma camisa sem número, listada, preto e branco, jogando contra os titulares, a bola veio, ele matou no peito, deu um chapéu no Formiga, o Barbosinha saiu para fechar o ângulo, ele ameaçou de dar uma bomba e, como um pé de veludo por baixo da bola, encobriu o Barbosinha e a bola escorregou assim na rede por dentro, fazendo aquele barulho do chuá. Todo mundo parou, olhou, seu sem vergonha, moleque atrevido, e pegaram, eu estava atrás do gol. Mas jogaram mesmo? Jogaram. Era uma tarde de sol, eu estava de férias, eu tinha 14 para 15 anos. Porque ele tirou uma onda. Morava ali pertinho da Vila Belmiro, e ele fez aquilo, o pessoal agarrou ele pelas pernas, pelos braços, sacudiu, 1, 2, 3, e jogaram ele para a linha de fundo. Como quem diz, o seu atrevido, fazer um negócio desse aqui. Esse foi o primeiro treino dele, e eu estava ali e vi. Tem muitas participações aqui, Cassiano. Só queria antes agradecer meu amigo Walter Martins de Menezes. No Nudan de Karatê, ontem teve um congresso seminário internacional de Karatê aqui no ginásio da Arena, né? E eu recebi esse certificado, tem uma foto também. No Nudan, um amigo aqui, fã do Cassione, fã do Clemente, o Walter Martins Menezes, no Nudan, que sempre trabalha aí em prol do Karatê da Baixada Santista. Um grande abraço para ele, e ele deve ter sido o aluno do Shinzato, né? Foi aluno do Shinzato. Do Yoshide Shinzato. Eu fui aluno do Shinzato também. Grande figura, grande figura. Então vamos nós, eu também fiz muitos anos lá com ele, depois com o Masahiro. Né? O Rick Masahiro, muito bom. É muito bom. O Ibrahim Tawil. Isso. O Oswaldo Justo, quando começou, já estava lá há muito tempo. O Banha também treinava. O Banha é de fralda, não veio depois. Era o Oswaldo Justo, entraram quase juntos. E o Ney Romit. Ah, o Ney também? Os dois. Quando entraram, eu estava saindo. Bom, o Rick Santos está mandando abraço para o Cassione e para o Clemente. Ele que começa hoje com o Cláudio Múcio e o Rebu, na 98.1 às 19 horas. É um programa de críticas, um programa de sátiras, né? E diz que vai mandar o convite para o Clemente e para o Cassione aparecerem lá na Rádio 91.1, lá do Grupo Mussi, qualquer dia para participar do Rebu, que volta hoje, né? Um programa bem esperado, às 19 horas, pela 91.1, né? Com o Rick Santos no comando, o grande Rick Santos, e o Cláudio Mussi, o garoto enxaqueca. Estou convidando vocês a qualquer dia aparecer lá na rádio para participar do programa lá às 7 horas todos os dias. Legal, obrigado. Um abração. O Cláudio, para o Lupércio e para todo mundo. Aqui o João Paulo de São Vicente, pergunta inteligente. Vocês acham, Cassione e Clemente, que vai melhorar a nossa representatividade na Assembleia e na Câmara nessas eleições? É o João Paulo de São Vicente. Eu não acho. Não vou dizer por quê, por uma questão de não ferir suscetibilidades e nem ser antiético. Então nós temos 3 estaduais, 4 com o do Vale do Ribeira e temos 3 federais. Temos 7 da região. E para melhorar também não precisa muito, porque o que está lá está tão ruim que para melhorar não precisaria muito. Ele quer dizer se vai aumentar, ele não perguntou melhorar, ele quer dizer se vai aumentar. Ah, se vai aumentar? É, aumentar, por exemplo, se nós vamos ter, vamos pôr... Mais pessoas. Nós temos 4 estaduais, né? E temos, contando com o Vale do Ribeira, né? E temos 3 federais, que é o Papa, o Beto e o Squassone, né? Estaduais é o Navarro, Caio França, o Paulo Correia. Paulo Correia e o e o Caio França. Não, e tem o Vale do Ribeira também, né? Eu estou contando com tem, ele. tem o... Então o Caio França... O Samuel. O sobrinho do... Cássio Navarro. São os 4 nossos, né, Cassione? Ele quer saber se vai aumentar. Nós temos 7. Se vai aumentar para 8, 9, 10... Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. João Paulo, então, e você, Clemente? Não, eu digo que eu torço muito para que
que aumente o número de... Afinal, a gente já teve muito mais representação política, tanto estadual como federal, no passado. Né? Chegamos a ter 7 federais. Então, 7 federais, quer dizer, eu acho que faz muita falta você não ter representantes fora, seja em nível estadual, seja em nível federal, porque são essas pessoas que podem trazer verbas para o município, para a região como um todo, para a Baixada Santista como um todo, né? E até para o Vale, como você inclui o pessoal, até para o Vale da Ribeira. Então, tomara realmente que a gente consiga ter uma representação maior nos 2 níveis. Eu só vou dizer uma coisa, eu não vou entrar nesse assunto, não quero entrar nesse assunto, e não é porque eu tenha receio, é o contrário, eu não estou com vontade de bater em ninguém hoje, já bati tanto e bato, hoje não estou com vontade de bater em ninguém. Mas o Congresso Nacional é o lugar em que as pessoas desaparecem se não tiverem capacidade e competência. Rapidinho, né? Entendeu? Porque aqui na cidade tem muita gente que brilha. Agora, na hora que chega lá, cadê? Fica no baixo clero. Onde que está? Nem no baixo clero, não entra nem de coroinha. Maravilha, o brilho nos olhos do Cassione quando fala de Pelé, fora a empolgação, é o Carlos Alberto, santista, né? Torcendo para o Santos sair da crise. Tem uma pergunta aqui do Mário Sérgio, que ele sempre faz essa pergunta, mas ele faz a pergunta quando o programa está acabando, né? Pergunte para o Cassione, não, mas eu falei que ia saber. Pergunte para o Cassione o que o Márcio França fez de bom para a Baixada Santista. É o Mário Sérgio do Campo Grande. Ele fez a pergunta outro dia, faltando poucos minutos para acabar o programa, eu não consegui, mas eu prometi para ele que faria hoje se ele me lembrasse. E ele está lembrando, ele quer saber o que o Márcio França fez de bom para a Baixada. Eu só tenho condição de saber, como deputado, o Márcio França, evidentemente, não se destacou. Não é? Eu tenho que dizer isso. Estou apoiando o Márcio para governador, mas como deputado não se destacou, porque eu digo, lá é lugar de cachorro grande. Não se destacou, como o próprio Mourão, que é um excepcional prefeito, e quando foi para Brasília, e ele admite isso, também não se destacou. Não conseguiu trazer os 300 milhões para fazer, como o Cassione trouxe, dinheiro para hospitais. O Cassione só faltou trazer os 300 milhões para o mergulhão que o Lula não quis dar, né? Aquilo lá é um buraco negro, Filete. Então, ali o sujeito... Agora, como vice do Alckmin, ele não poderia ter feito nada. Porque quem mandava era o Alckmin é absolutamente centralizador, e o Alckmin não faz nada pela Baixada e não deixa ninguém fazer. Quer dizer, o governador, se fosse visse a Baixada com bons olhos, que nunca viu, poderia até fazer pela Baixada e ajudar o Márcio, inclusive, a fazer pela sua região. Mas ele não fez. E não fazendo, não teria o Márcio como passar por cima do governador. Eu quero ver agora, nesse período que o Márcio assumiu e vai até as eleições, e depois, se for eleito, eu tenho certeza que fará. Tenho certeza que fará. E acho que não é favor nenhum que ele faça também. Hein? O Rui, eu sei que o programa não é de saúde, mas já que o Clemente está aqui com o Cassione, eu queria perguntar. Fiz meus exames regulares, Filete, que faço todo ano, e meu PSA deu aumentado. Que exames devo fazer agora? Ultrassom? Quais os melhores exames, Clemente, que eu devo fazer? Lógico que eu vou perguntar para o meu médico, mas já estou um pouco assustado, é o Rui, do Campo Grande. O Rui... 60 anos, PSA aumentado, primeira vez que tem aumentado, primeira vez. Bom, primeira coisa que 60 anos, o PSA pode estar aumentado fisiologicamente. Então, na verdade, existe um conceito que é importante a gente citar, porque normalmente se dá o PSA como 4, o valor máximo 4. Só que a pessoa que tem hiperplasia benigna, ou seja, a próstata aumenta. Prostatite. Por exemplo. Também. A prostatite, o PSA vai lá para cima mesmo. Mas 80% a 90% dos homens vão ter a próstata aumentada ao longo da vida. E esse aumento, que a gente chama de hiperplasia benigna, ele aumenta o PSA não sendo patológico. Né? Ou seja, não é um câncer, mas o PSA aumenta por conta do próprio aumento da próstata. Produz mais o PSA. Mas isso é benigno. Então, mas é benigno. Então, o que a gente tem que fazer no caso dele é verificar quanto que está acima de 4, como é que estava o anterior, porque isso é importante. Viu, Cassione? Você sabe que hoje se dá mais importância
para a velocidade com que ele cresce de um exame para outro do que o próprio valor em si. Então, por exemplo, a pessoa pode ter até 1,5 de PSA. Está bem abaixo dos 4. Mas se no ano seguinte ele tiver com 2,5, isso é altamente suspeito de uma neoplasia, de um câncer. Ou seja, quando cresce mais que 0,7 no período de um ano, é altamente suspeito, independentemente do valor estar abaixo de 4, que seria considerado normal. Da mesma forma que o fato de estar em 6 ou 7 não quer dizer que seja um câncer. Se estiver estável durante 2, 3 anos, 6 ou 7... Não tem problema nenhum. E se foi aumentando 0,2, 0,3, 0,4 Ele falou que estava 2,8 e agora está 6. Bom, então tem uma dica aí. Primeiro, que a gente também não faz aqui, mas é uma coisa que interfere. Sim. Tem que ter um período de pelo menos... O ideal é 3 dias sem ter uma atividade sexual. Abstinência, tá. 3 dias pelo menos. Exercício, que a gente nunca levou em conta, também aumenta o PSA. A bicicleta, para andar de bicicleta então, terrível. um terror. Então é o seguinte, não pode fazer atividade física nos 3 últimos Fazer um outro exame mais tranquilo. Se por acaso ele estava com 2,8 o ano passado e passou a 6 esse ano, controlando esses aspectos que eu acabei de citar, então tem que ser examinado. Fazer um ultrassom. Tem que ser feito uma ultrassonografia transretal. Tá. E se houver uma lesão naquele momento, fazer a biópsia já dessa lesão. Essa é a indicação. Biópsia, perfeito. Né? Tá bom. Nós temos que encerrar o programa. E com um detalhe que é importante. O Maluf, quando teve o câncer de próstata a primeira vez, fizeram na biópsia, pegaram lá a agulhinha para tirar a célula, em 7 lugares. Sim. Em 6, as células estavam sãs. Só tinha célula cancerígena numa das agulhas. Ele podia ter feito todo o exame, toda a biópsia negativa, porque 6 agulhas entraram em células absolutamente normais. Agora, então posso dar uma dica rápida aqui? Sim, lógico. Tem um exame agora chamado PSMA. Não é PSA, é PSMA, que é um PET scan com galho 68. Galho é o nome da substância radioativa. É um elemento químico chamado galho 68, que, na verdade, ele até substitui a biópsia. Se tiver alguma alteração na próstata, ele é capaz de detectar. Esse exame é de? Esse é um exame de... imagem. PSMA. PSMA. Tá. É um PET-CT feito com galho 68. PET-CT. E que também é uma alternativa para ele, no caso. Pode ser até antes da biópsia, né? É um exame... É a última palavra hoje. E esse contraste é injetado na próstata? Ele é injetado na veia. Ou é na veia? É injetado na veia e ele é captado pela próstata se tiver alguma lesão. O ponto de lesão... Tem tropismo pela próstata. Tem um tropismo pela próstata. Bom, a dona Glória falou, o Cassiano foi muito inteligente, temos que entrevistar Ciro Gomes, Álvaro Dias e ver como eles se saem dessa situação. Queria mandar um abraço para a dona Clélia e Célia Vanucci, para a Cláudia e Valéria Capôs de Casa, que estão vendo o programa também, para a dona Jadir, agradecer o Cassiano e o Clemente pela participação e desejar uma excelente segunda-feira para vocês. Muito obrigado e continue com a nossa programação.